Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aí de configuração do Edge Router, que é o roteador da família Edge Max da Ubiquiti. Esse vídeo na verdade é um complemento de um vídeo anterior que eu fiz onde eu mostrava para vocês como fazer a configuração de load balance, né, de balanceamento de dois links de internet ou eventualmente até mais, né, mas naquela oportunidade eu mostrei dois links de internet usando o assistente de configuração na própria interface gráfica do Edge Router. E nesse vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um Edge Router X para mostrar para vocês como que a gente pode fazer para configurar através da própria interface gráfica o redirecionamento, né, o encaminhamento, na verdade, todo o tráfego HTTPS, todo o tráfego seguro, a partir de um dos únicos dois links. E por que isso é importante? Porque muitas aplicações seguras, como por exemplo bancos, né, sites de bancos, eles fazem a identidade da sessão de comunicação com base no IP de origem. Então, quando você faz o load balance e ele percebe que existem dois endereços IPs diferentes de origem, não dá para fechar o hash, né, da sessão de comunicação, e isso gera um problema e o site muitas vezes não funciona. Então, eu vou mostrar como fazer essa configuração para direcionar o tráfego HTTPS por um único link. Se esse link cair, daí sim ele vai usar o outro link, mantendo os demais tráfegos que a gente tem, o HTTP tradicional e todos os demais com load balance. Então vamos lá. Eu vou acessar o Edge Router aqui, ó, no IP padrão 926811. Então eu estou com o equipamento resetado, com as configurações padrões de fábrica, né? Então eu vou acessar esse equipamento. E a primeira coisa que o EdgeOS pede para a gente, quando a gente acessa o equipamento pela primeira vez, é se a gente quer executar um assistente de configuração. Nesse caso, eu vou falar que sim, porque eu vou fazer a configuração do load balance. Eu vou ser bem rápido, né, porque eu já mostrei em detalhes os resultados de como fazer esse load balance. Então, basicamente, ele vai jogar a gente aqui no Wizard. Eu vou selecionar o template load balance. Eu vou dizer que a minha ETH0 vai receber o primeiro link de internet via DHCP. Eu vou dizer que a minha ETH1 vai receber o segundo link de internet também via DHCP. Então eu estou mantendo todas as sugestões aqui de configuração. Vou deixar as portas ETH2, 3 e 4 em bridge. Então vão ser as minhas interfaces LAN, que ele vai configurar dentro da rede padrão 92.68.1.0/24. Ok? Ele pede para alterar a senha do administrador. Eu não quero alterar. Eu vou aplicar esse template. Pronto. Ele aplica as alterações, eu preciso reiniciar agora o equipamento, então eu vou dizer que eu quero reiniciar o equipamento, e assim que o equipamento reiniciar, ele voltando, a gente já vai ter o load balance funcionando, ok? Então eu vou fazer a troca dos cabos aqui, que eu estava na porta ETH0, que é a porta padrão, com IP 926811, então eu vou colocar o cabo da rede local na ETH2, e vou ligar os dois links de internet nas interfaces ETH0 e na ETH1. Pronto. Agora eu vou aguardar um minutinho para o equipamento reiniciar. Eu vou pausar o vídeo e eu já volto. Muito bem, então meu Edge Router já reiniciou. Eu vou acessar o equipamento novamente. Ok. Então, reparem, ó, eu tenho três portas aqui conectadas. A porta ETH0 está conectada no primeiro link de internet, a ETH1 está no segundo link de internet e a ETH2 está na minha rede local, ok? Então, se eu vier aqui no dashboard, eu já consigo visualizar isso. A ETH0, WAN, recebendo o IP, a ETH1, WAN2, recebendo o IP da outra conexão, e as demais portas estão num switch, né, numa bridge que o Wizard, que o assistente configurou para a gente, ok? Tá bom, então só para visualizar o que a gente tem, então, por padrão de configuração aplicada, quando a gente usa esse assistente, eu vou acessar a CLI interna a partir da próxima interface gráfica, só para mostrar para vocês o resultado, né, o que ele já auto-configurou para a gente. Então eu vou pedir para ele exibir as informações de load balance. Olha lá, ele cria por padrão um grupo chamado G, então ele tem as duas interfaces associadas com o grupo, a ETH0 e a ETH1, e por padrão a gente tem os dois links ativos, ele faz o balanceamento 50-50, ok? Agora, do ponto de vista de regras de configuração, eu vou mostrar aqui para vocês
que ele tem, então, ó, esse grupo G configurado com as duas interfaces, não tem informação de failover porque é um load balance, né? Então, para a gente poder fazer o redirecionamento do HTTPS, a gente vai ter que criar um outro grupo, que eu vou chamar de HTTPS, e a gente vai dizer que nesse outro grupo a gente vai querer usar o único link, por exemplo, o link na ETH0, e que a ETH1, o segundo link, vai ser só um failover. Depois de fazer isso, a gente vai ter que criar uma regra de firewall, do tipo modify, né, de alteração de funções, né, em nível de firewall, para direcionar então todo o tráfego HTTPS para esse grupo. Então, só para mostrar o que eu tenho aqui por padrão de firewall criado, olha lá, a gente tem uma regra 10 que o assistente autoconfigura para não fazer balanceamento de redes privadas. A gente tem uma regra 20 para ele não fazer o balanceamento daquele tráfego destinado para o IP público, né, para o IP da ETH0. Uma regra 30 para também fazer a mesma coisa, não balancear tráfego destinado ao IP público da ETH1. E a regra 70, que é que faz o vínculo, né, de todo o tráfego com o grupo de balanceamento. Então, isso é o que o assistente faz para a gente por padrão. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Se a gente vier aqui em Config Tree, dentro do Edge Router, a gente consegue aplicar, fazer todas as alterações que a gente faria aí via linha de comando a partir de uma forma visual, né? E dá para a gente então fazer esse redirecionamento de tráfego. Então, como é que a gente tem que fazer isso? A gente vem aqui em Config Tree, agora a gente vai vir aqui no menu lateral esquerdo, de configurações, a gente vai abrir esse grupo Load Balance, tudo que tiver negritado quer dizer que existem opções já, configurações feitas, diferentes daquela padrão, né? Então a gente vem aqui em Load Balance, a gente vai abrir o grupo. Reparem que ele já tem então aquele grupo G que foi criado pelo assistente de configuração. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um novo grupo, a gente vai criar um novo grupo que eu vou chamar de HTTPS, ok? Feito isso, eu vou clicar em Update List para ele realmente aplicar esse grupo. Ó. Então, tudo que ficar em vermelho aqui quer dizer que existem alterações para serem aplicadas no equipamento. Agora existe também um segundo grupo que chama HTTPS, que é o grupo que eu vou fazer o redirecionamento do tráfego, todo o tráfego que for HTTPS. Tá? E depois a gente vai ter que aplicar em nível de regras de firewall uma regra antes daquela regra que faz o balanceamento tradicional para direcionar o tráfego HTTPS, já vou mostrar. Então, criei o grupo na sequência aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente consegue entrar na opção desse grupo, a gente consegue entrar aqui em interface desse grupo e a gente pode adicionar quais interfaces vão fazer parte dessa regra do meu HTTPS. Então, eu vou colocar ETH0 e vou adicionar também a ETH1, que são as duas interfaces que recebem link de internet. E vou clicar em Update List para ele adicionar essas duas interfaces. Então reparem que aqui à esquerda ele adicionou as duas interfaces. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em ETH1 e a gente vai dizer que essa ETH1 vai ser só failover, ou seja, ela só vai ser utilizada, esse segundo link só vai ser utilizado se houver falha do primeiro link. Então a gente clica aqui no mais, ele vai ficar vermelho, ó, ele já está aplicando failover apenas na ETH1. Então eu já criei um grupo HTTPS, ainda não fiz a regra de firewall para direcionar todo o tráfego HTTPS, mas já criei um grupo dentro de balanceamento de carga com as duas interfaces, os dois links de internet, dizendo que o segundo link que está na porta ETH1 vai ser só failover, ok? Então esse é a primeira etapa. A primeira etapa é criar esse segundo grupo. Tá, criado esse segundo grupo, agora a gente tem que fazer a regra de firewall propriamente dita. Então o que eu vou fazer? Eu vou minimizar aqui o grupo Load Balance, que está com uma série de alterações para eu aplicar. Eu vou aplicar tudo de uma vez só no final. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai continuar aqui em Config Tree, em Configuration, e aí a gente vai vir em Firewall. Aí ele tem aqui a opção de regras do tipo Modify, ó, que são as regras que são usadas para fazer o balanceamento do tráfego. Então tem aqui, ó, Balance, e tem aqui Rule, regras, né? Então reparem que ele já tem por padrão as regras 10, 20, 30 e 70, que são aquelas regras que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Aquelas regras para não balancear IP privado, IP público da ETH0, da ETH1, e a 70 que aplica o grupo de balanceamento para todo o perfil de tráfego, né? Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que criar uma nova regra
anterior à regra 70, que vai balancear todo o tráfego, em que a gente vai dizer que só o tráfego HTTPS vai ser balanceado de uma forma diferente. Vai ser um failover, tá? Se a gente aplicar essa regra depois da 70, nunca o tráfego vai cair nela, porque por padrão todo o tráfego vai cair na 70 antes e vai ser balanceado. Então a gente tem que pôr antes da 70, por exemplo, 60. Então a gente vai vir aqui em add, a gente vai adicionar uma regra 60, a gente vai atualizar essa lista, a regra 60 vai aparecer aqui em vermelho, ok? Daí a gente vai entrar nessa regra 60 e aqui à direita tem a opção protocolo, a gente vai colocar TCP, porque HTTPS usa a porta 443 TCP por padrão, né, protocolo TCP de transporte, então a gente vai deixar aqui TCP. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui na opção Destination dessa regra 60 e a gente vai dizer que a porta é 443, ok? Muito bem. Continuando aqui, a gente vai fazer agora a seguinte configuração. Na regra 60 aqui, ó, naquela primeira configuração da minha regra 60, a gente já tem então a alteração do protocolo TCP e a gente também tem aqui a alteração do destination que está 443. Então vou abrir aqui só para mostrar, o destination está 443. Agora a gente vai vir aqui em Modify, e tem o grupo de balanceamento. A gente tem que informar qual é o nome do grupo de balanceamento em que esse perfil de tráfego vai ser enquadrado. Então, esse perfil de tráfego, qual? HTTPS, ou seja, porta 443, protocolo de transporte TCP, vai ser um perfil de tráfego encaminhado para um grupo de balanceamento que eu já tenho que ter criado previamente, que foi o HTTPS. Então, a gente vai escrever aqui HTTPS. Muito bem. E aí, a gente tem basicamente todas as configurações que a gente precisa, tá? Se a gente clicar aqui em Preview, a gente vai ver que ele automaticamente gera para a gente os 5 comandos que eu precisaria digitar manualmente via linha de comando para fazer essas alterações que eu fiz através da interface gráfica, tá? Então ele está aqui criando lá o grupo HTTPS de balanceamento, em que vai ser um failover, a interface TH1 só vai sumir se a 0 cair, e aqui as regras de firewall, em que ele faz a associação de todo o tráfego HTTPS na porta 443 protocolo TCP com o meu grupo de balanceamento. Então é isso que a gente quer, a gente vai aplicar essas configurações, configuração foi aplicada com sucesso, pronto, a gente já configurou nosso Edge Router para que ele dê uma tratativa diferente, uma tratativa especial para todo o tráfego HTTPS. Então reparem que agora ele tem também essa regra 60. Então você pode reiniciar o seu sistema e a partir de agora você já tem aquelas aplicações que não se comportavam muito bem com o load balance tradicional 50/50 funcionando normalmente, porque todo o tráfego HTTPS do seu site de banco e mesmo de outras aplicações está utilizando somente o grupo HTTPS novo que a gente criou que faz failover. Só para mostrar isso para vocês, eu vou acessar mais uma vez a CLI, só para mostrar como ficou a configuração agora, tá? Então, se a gente olhar agora aqui a configuração do status de load balance, meu grupo G está aqui, e também tem o grupo HTTPS. Qual é a diferença? O grupo HTTPS ele vai usar a interface ETH0, que está ativa, mas ele não vai usar a ETH1, ele só vai usar a ETH1 se falhar a ETH0, porque ele está com status failover, ok? Então, se eu entrar aqui nas configurações, para ver como elas ficaram, vamos ver o show load balance, olha lá, tem o grupo G então, que faz o load balance das duas interfaces, o grupo HTTPS, failover na ETH1, e as minhas regras de firewall ficaram da seguinte maneira. Regra 10 do assistente de load balance, regra 20 do assistente de load balance, regra 30 também do assistente de load balance, a regra 60 que a gente criou agora a partir do config tree do EdgeOS, em que a gente fala que todo o tráfego destinado à porta 443 TCP vai ser encaminhado por esse grupo de balanceamento, que é um failover, e posterior à regra 60, ou seja, primeiro ele vai pegar todo esse tráfego que for HTTP S, né, 443 TCP, e usar esse grupo que não faz o balanceamento,
só o failover, e depois o restante do tráfego vai cair na regra 70, que é a regra padrão do assistente, que ele faz o balanceamento de todo o tráfego, ok? Então é isso, nada muito complicado, procedimento até bem simples, né? Se você quisesse digitar aqueles 5 comandos direto na linha de comando, você poderia, mas se você não gosta muito de linha de comando e prefere trabalhar com interface gráfica, esse é o procedimento que você precisa para fazer o tratamento especial do tráfego HTTPS para ele não ser balanceado, ok? Então era isso, um abraço.